Bora lá, galera, vamos começar o bloco agora de cinética, falando sobre lei da velocidade e lei cinética. A questão diz que o trióxido de enxofre, matéria-prima para a fabricação do ácido sulfúrico, é preparado através da oxidação do enxofre em presença de catalisador conforme a reação. Considere a reação simples e elementar e marque a opção correta. O que a gente tem que pegar de informação crucial a partir desse elementar? Lembra lá o que significa da reação ser elementar? Significa que ela acontece em uma etapa única. Tá, mas o que isso representa na prática lá na hora da lei da velocidade e da equação da velocidade? A equação da velocidade vai ser V igual a K vezes a concentração dos reagentes elevado à sua ordem. Essa ordem, quando a reação é elementar, ela vai obedecer àquela proporção estequiométrica da reação. Então, observa aqui, qual é a estequiometria dessa reação? A gente tem 1 mol do SO2 reagindo com meio mol do O2. Então, vamos fazer a equação da velocidade. V é igual a K. Concentração de reagente, que é o primeiro reagente que está aqui. SO2, vai na fé, bota o SO2 lá. Elevado ao balanceamento dele, é o coeficiente estequiométrico, é 1. Então, ele está elevado aqui a 1. Vezes o O2. Quem é o reagente O2, vai na fé, coloca aqui o O2. Elevado ao seu balanceamento, que é 1 meio. Então, é 1 meio aqui em cima. O que é um número elevado a meio, gente? É a raiz quadrada dele. Então, para a gente representar aqui bonitinho, a gente vai ter concentração de SO2 vezes a raiz da concentração do O2. É a equação da velocidade. Vamos agora ver as afirmativas para ver qual é a opção que está correta. Primeira, a reação é de primeira ordem em relação ao SO2. O que a gente sabe sobre a ordem? A ordem é o elevado, é o expoente de cada reagente, sendo que a ordem global vai ser 1 mais a ordem do outro. Nesse caso daqui, ó, o SO2, ele é de primeira ordem e a reação é de primeira ordem em relação ao SO2. Perfeitamente, tá certa, tá correta, mas a gente vai de qualquer maneira analisar as outras afirmativas. Letra B. Aumentando a temperatura, diminui a velocidade de formação do SO3. O que a gente sabe sobre a variação lá da temperatura na reação? Quando a gente tem a reação, a variação de energia ao longo do tempo, um aumento de temperatura vai fazer a gente chegar na energia de ativação mais rapidamente. A gente consegue chegar lá em cima mais rápido porque a reação está começando a acontecer. Não depende dela ser endotérmica ou dela ser exotérmica, porque é a velocidade que a gente vai chegar justamente na energia de ativação para a reação ocorrer. Então, o aumento da temperatura aumenta a velocidade quando a gente está falando de fatores que alteram a velocidade. Cuidado para não confundir isso daqui também lá com deslocamento do equilíbrio, hein? Aqui a gente está analisando o início da reação e ela ainda não aconteceu. Por isso, qualquer tipo de aumento de temperatura vai gerar aumento de velocidade, porque a gente está falando sobre a energia de ativação. Reações tanto exotérmicas quanto endotérmicas precisam de energia para acontecer, então qualquer aumento de temperatura, falando de cinética, aumenta a velocidade da reação, então está errada ali mesmo a letra B. Letra C. A reação é de terceira ordem em relação ao reagente. Terceira ordem não é em relação a reagente nenhum, aqui é meio e aqui é 1, então está errada já. Alternativa D. Aumentando a temperatura, diminui a energia cinética média das moléculas. Energia cinética é a energia da velocidade, média agitação. Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a agitação e não diminui. Então tá errado mesmo. Letra E para a gente fechar. A velocidade do desaparecimento do SO2 é a metade da velocidade do desaparecimento do O2. De novo, a gente consegue associar a partir da proporção molar, porque ela é elementar e maravilhosa. O que a gente observa aqui? 1 do SO2 está para meio do O2. Então, a velocidade do SO2, na realidade, ele é o dobro da velocidade do O2. Então, nesse caso daqui,
não a metade, na prática é o dobro, então tá errado mesmo, confirma que a nossa alternativa certa é a letra A. Além disso, veio uma pergunta bônus aqui embaixo, que está associando uma alteração nas concentrações a uma alteração na velocidade. O que a gente vai observar aqui? O que foi feito? O que acontece com a velocidade da reação quando a concentração do SO2 triplica e a do O2 quadriplica? O que eu vou olhar para aqui? Eu vou passar essa reação aqui só para a gente visualizar. Então, eu vou passar ela para cá. V é igual a K, estou tirando ela daqui, passando ela para cá, vezes o SO2, vezes a raiz da concentração do O2. Vamos ver aqui o que foi feito. Foi feito, ó, a concentração do SO2 foi triplicada. Então, como se eu tivesse colocado aqui a minha variável multiplicada por 3. Quando essa variável é multiplicada por 3, ela vai estar elevada àquela ordem lá de reação. Então, quando ela é multiplicada por 3, o efeito lá no resultado, o efeito na velocidade, vai ser uma multiplicação por 3 elevada devido à ordem lá daquele reagente. Nesse caso é 1. Então, o efeito na velocidade de eu ter multiplicado essa variável por 3 vai ser a velocidade, vai ser multiplicada por 3, porque 3 elevado a 1 é igual a 3. Só que olha só o que acontece aqui com o O2. A concentração do O2 ela foi quadruplicada. Tranquilo, vou colocar aqui 1 vezes 4. Só que, ó, tá elevado a ordem. Essa ordem é meio. Então, isso daqui é raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, o efeito lá no resultado da velocidade, o efeito de quadruplicar a concentração do O2 vai ser a raiz desse 4, vai ser a raiz do que eu fiz lá com a concentração. Raiz de 4 é exatamente 2. Então, eu sei que o efeito na velocidade final vai ser exatamente o que a multiplicação, né, de um efeito no outro efeito. O efeito do que eu fiz no SO2 do efeito que eu fiz no O2. 3 vezes 2 é vezes 6. Então, o que eu consigo tirar isso? A velocidade final vai ser igual a 6 vezes a velocidade inicial, quando a gente multiplica o SO3 por 3, quadruplica o O2, a velocidade no final vai ser 6 vezes a velocidade inicial. Certíssimo? Vamos para mais uma aqui, agora ainda falando de lei cinética, só que falando sobre etapa lenta. O que a gente já pode organizar aqui na cabeça sobre essa lei cinética, que é a equação da velocidade? A gente tem 3 opções para descobrir a lei cinética. Ou a gente sabe que a reação é elementar, ou seja, é aquele caso anterior, a gente vai olhar no balanceamento quem são as ordens de cada reagente, ou a reação conta para a gente quem é a etapa lenta do processo, ou o exercício dá para a gente dados experimentais sobre a reação, e aí a gente vai ter que analisar cada experimento. Nesse caso daqui, a gente chegou e observa que foi dado para a gente, ó, a etapa lenta do processo. Se foi dada a etapa lenta do processo, a gente sabe que a resolução vai ser via etapa lenta. O que a gente tem que lembrar de principal informação sobre essa etapa lenta? A etapa lenta é a etapa que define a cinética do processo. O que significa definir a cinética do processo? Significa que na hora daquele cálculo de fazer a equação da velocidade, a gente vai considerar apenas a etapa lenta, a gente vai ignorar a etapa rápida. E aí, considerando apenas a etapa lenta, a gente vai fazer como se fosse uma etapa elementar. Vai considerar o balanceamento dela aqui, achei o balanceamento, vou achar a ordem daquela equação da velocidade. Então, vamos fazer V é igual a K. Concentração de quem? Quem é reagente? Reagente só da etapa lenta, que a gente está ignorando a etapa rápida. Quem é o reagente da etapa lenta aqui? Fé. NO2, está lá NO2. Elevado ao seu balanceamento. Observa aqui que o balanceamento dele é 1. 1, então, ele está elevado aqui a 1. Acabou.
Só isso é a equação da velocidade. Não leva em consideração o reagente, nem li o enunciado, não leva em consideração os reagentes da reação global, só vai levar em consideração a etapa lenta do processo. Por quê? Porque é ela que define a cinética. Então, qual é a equação da velocidade para a reação? Está dada aqui essa equação da velocidade da reação. Agora, de novo, de brinde, o que vai acontecer com a velocidade da reação quando a concentração do NO2 foi reduzida à metade e a concentração do O2 foi duplicada? Vou fazer a mesma coisa do outro exercício. Eu vou ver o que eu fiz aqui na equação e qual vai ser o efeito no resultado dessa equação. O que eu fiz com o NO2? Reduzir a metade. Então, eu reduzi a metade, como se eu tivesse pego isso aqui e multiplicado por meio. Só que ele está elevado a 1. Então, eu vou botar ele elevado a 1. Qual vai ser o efeito dele lá na velocidade no igual? 1 meio elevado a 1 é a mesma coisa que 1 meio. Então, a velocidade final vai estar dividida pela metade. Além disso, eu também mudei O2. Eu dupliquei a concentração de O2. O que a gente consegue observar aqui? Tem O2 nessa equação? Não, tem só o NO2. O O2 está participando aqui dessa etapa, que é a etapa rápida. Então, ele não define a cinética do processo. Ou seja, eu posso ter multiplicado por O2, multiplicado, duplicado, quadruplicado, dividido por 2, feito qualquer coisa, só não pode acabar. Mas ele não vai gerar nenhuma alteração na velocidade. Então, só quem gerou alteração na velocidade foi o NO2. O que ele fez? A minha velocidade final é igual à minha velocidade inicial, divididos por 2, já que eu reduzi a metade, e a ordem desse cara aqui é 1, como é 1, 1 meio elevado a 1 vai dar 1 meio, então a velocidade final é metade da velocidade inicial. Topíssimo de tudo, vamos fazer mais uma agora, entrando nos dados experimentais. Então, a gente está com aqui as 3 opções, ó. Questão anterior foi reação elementar, agora foi etapa lenta. Vamos ver o que acontece com os dados experimentais. Considere a reação hipotética representada por A mais B produzindo C mais D. As variações de concentração e velocidade da reação observadas em um intervalo de tempo são mostradas no quadro. O que esse quadro está dizendo para a gente? Está dizendo que o cara lá no laboratório foi em momentos distintos, situações distintas, dias distintos, tanto faz, e foi misturando diferentes quantidades desses reagentes e analisando o que acontecia com a velocidade. Então, experimental. Ele jogou uma dessa, aí anotou isso, depois ele jogou uma dessa, anotou isso. Pode ter passado o final de semana fora e depois ele botou uma dessa, e anotou isso. Então, isso aqui são dados experimentais. É o cara lá no laboratório jogando diferentes quantidades de cada um para prever aqui o que aconteceu com a velocidade, e aí sim, sabendo o que aconteceu com a velocidade, ele vai saber qual é a ordem de cada reagente. Então, vamos observar aqui quem é a equação da velocidade. A equação da velocidade é igual a V igual a K, concentração de reagente. Reagente aí é A, reagente aí é B. A está elevado à sua ordem, que eu não sei qual é. Então, eu vou chamar aqui de alfa. B está elevado também à sua ordem, eu também não sei qual é, eu vou chamar de beta. Não sei nem quem é alfa, nem quem é beta. Por quê? Porque ele não disse que a reação era elementar, não disse qual era a etapa lenta da reação e me deu dados experimentais. Então, eu vou usar esses dados experimentais para descobrir quem é alfa e beta. O que a gente vai analisar? A gente vai comparar 2 desses procedimentos e analisar em cada um desses procedimentos o que aconteceu com a velocidade em função do que foi feito com uma das concentrações. Como assim? Vamos analisar aqui do experimento 1 até o experimento 2. Do experimento 1 para o experimento 2, o que aconteceu com a concentração de A? A concentração de A foi de 1 para 2. Então, ela foi multiplicada por 2. Só que o que a gente sabe aqui sobre a concentração de A? Ela está elevada a um número que eu não sei qual é. Esse alfa daqui é quem eu quero descobrir. Então, o que eu vou observar? 2 elevado a alfa vai gerar alguma coisa lá na velocidade. Vamos ver o que aconteceu agora com B. B foi de 1 para 1. Então, ele é a mesma concentração nos experimentos.
Então, se aconteceu alguma coisa com a velocidade, definitivamente não foi culpa do B, porque o B está na mesma quantidade. Quem foi alterado aqui foi o A. Vamos observar agora o que aconteceu com a velocidade. A velocidade foi de 0,15 para 0,3. Então, ela foi multiplicada por 2. Vamos analisar, então, aqui, 2 elevado ao alfa foi igual a uma variação de 2. Então, o que a gente observou? Se eu fiz alguma coisa na concentração e o efeito na velocidade foi exatamente o que eu fiz com a concentração, significa que a ordem é 1. Por quê? Porque um número elevado a 1 que vai ser igual a esse número. Cuidado para não achar que essa ordem aqui é 2, ela não é 2. O que eu fiz com a concentração é que foi vezes 2. Então, fecha essa conta aqui. 2 elevado a alfa é igual a 2. Função exponencial, o meu x é o expoente. Então, que número que 2 elevado a vai dar 2? Alfa é igual a 1. Então, eu descubro a partir daí que a ordem desse reagente aqui é igual a 1. Ainda preciso descobrir a ordem do outro. Então, eu vou fazer isso um de cada vez. Vou agora fazer a mesma coisa com o outro para analisar. Quando eu gero alguma coisa, quando eu faço alguma coisa com a concentração de B, qual é o efeito que vai gerar para a concentração para a velocidade. Vou fazer aqui nossa equação da velocidade de novo, para ficar organizado a gente conseguir rabiscar tudo. Concentração de A elevado a 1, porque eu já descobri, vezes a concentração de B elevado a beta, não sei qual é. O que eu fiz aqui? Vou comparar duas linhas, aonde B mude e A fique igual. Então, observa aqui, B mudou dessa para cá. A está igual? A ficou igual. Então, é isso que eu quero, porque eu quero analisar qual é o efeito de B na velocidade. O que eu fiz com B? Multipliquei por 2. Vai na fé e olha lá o que acontece com a velocidade. Ela foi multiplicada por 1. Ela não foi multiplicada por nada, né? Observa que ela não mudou na prática, 0,15 para 0,15. Então, ela foi multiplicada por 1. O que a gente tem que observar aqui, então? Eu fui lá na velocidade de B, multipliquei por 2. Qual foi o resultado aqui na hora da velocidade? Ele foi multiplicado por 1. Vocês sabem resolver essa continha aqui. Como assim? Que número que 2 elevado a, porque ele aqui está elevado a beta, que número que 2 elevado a vai dar 1? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, o beta é igual a 0. A ordem dele é 0. Não tem problema ser ordem 0. Ordem 0 representa que ele não vai estar fazendo parte da etapa lenta da reação, representa que, se eu fizer alguma alteração na quantidade dele, ele não vai gerar uma alteração na velocidade. Então, achei a ordem de um, achei a ordem do outro. Vamos fechar aqui nossa equação da velocidade bonitinha. Então, V igual a K, concentração do A elevado a 1, posso escrever, posso não escrever, concentração do B elevado a 0, também posso escrever ou posso não escrever. Tirando o B dali, ficaria exatamente V é igual a K vezes concentração de A, também conhecida como letra A. E aí, fechada, linda e maravilhosa, são essas as 3 possibilidades de equação da velocidade que pode aparecer. Como descobrir a equação da velocidade? Ou eu sei que a reação é elementar, ou eu sei qual é a etapa lenta da reação, ou eu tenho dados experimentais sobre o processo. Vamos fazer mais exercícios de dados experimentais para a gente fixar essa matéria.